Olá, começa agora o programa Primeiro Ato. Aqui você fica por dentro das produções locais que participam do FIT, o Festival Internacional de Teatro de Rio Preto, que acontece em julho. Nesta edição, a gente fala um pouquinho sobre o trabalho do agrupamento Núcleo 2, que traz para o festival este ano o projeto A Casa de Maria. Quem nos traz os detalhes sobre esse trabalho é Jeff Teles, artista multimídia e integrante do grupo. Jeff, muito obrigada pela participação. Obrigado você, obrigado pelo convite. Jeff, eu gostaria que você contasse para a gente sobre exatamente o que se trata a Casa de Maria. Não é um espetáculo convencional, palco italiano, do jeito que a gente está acostumado, vamos dizer assim, né? Que tipo de experiência ele propõe para o espectador? A Casa de Maria nasce de uma pesquisa que continua esse meu processo, acho que interminável, de experimentos que mistura o teatro, que mistura a performance, que mistura o audiovisual, a videoarte, mais especificamente falando, e o som binaural. Então eu proponho um videotour para o público, um pequeno videotour, né? São de 12 minutinhos, tempo aproximadamente, que você vai fazer um passeio dentro de um espaço da cidade, que é o Canteiro do Vivendas. E ali ele vai simular uma espécie de realidade aumentada. Tem algumas pessoas que dizem que não simula nada, que é uma grande realidade aumentada, e eu enxergo de uma forma menos tecnológica e mais inventiva, porque eu uso uma tecnologia, acho que ao alcance de todos, que é uma câmera, um aparelho celular, e o som, né, um microfone, que é o microfone binaural. Então ele vai colocar o público numa imersão para fazer um passeio pelo Canteiro Central e conhecer que casa é essa Casa de Maria e quem é Maria. E o espectador chega até o local e aí ele precisa ter o quê? Um celular e um fone de ouvido? Exatamente, ele precisa de um celular. Quando ele chega até o local, ele vai escanear um código QR Code e aí ele vai começar a receber as instruções pelo fone. E ao mesmo tempo acompanhar o vídeo que vai aparecer na tela do celular dele, que vai guiar ele e vai transformar todo aquele espaço em outro espaço. Um grande cenário imersivo ali. Mais ou menos nesse lugar. E ele, nesse caso, ele é um mero espectador ou ele acaba participando, sendo quase que um personagem dessa história também? Olha, é difícil responder, porque assim, o local público, a praça inclusive, ela está sempre em transformações, né? Então, ela interage com o meio, sim, mas ao mesmo tempo, como que vai estar essa praça, esse espaço, de quando a gente fez a estreia até a data do festival? Então, isso acontece amanhã, pode ser que alguma coisa se modifique, ontem foi modificado, então ela muda o tempo todo, né? Então, essas mudanças também vão responder essa pergunta, né? Fora os passantes, né, Fora os passantes, essa interferência, o horário, naquele dia, Então, eu acho que tudo se modifica o tempo todo. Jeff, queria que você contasse pra gente um pouquinho quem é essa persona, quem é Maria? A Ana Maria é minha filha, uma filha de 3 anos, endiabrada, que faz muitas perguntas, que vive dentro da internet e que é uma ficção, uma personagem que eu construí faz sei lá quantos anos isso. Eu acho aquela criança que vem me atormentando com muitas perguntas singelas, pueris, e que na verdade não são tão singelas e não são tão infantis, e que em algum momento você se depara com inúmeras reflexões, né? Então, Ana Maria é uma personagem criada em um certo momento que eu resolvi falar, poxa, agora chegou o momento dela, de pensar nessa casa dela, onde ela habita, e quem é Maria, né? Quem é Ana Maria? Todos nós, eu acho. E essa filha fictícia nasceu tweetando na internet, né? Como é que... Começou vendo as mamães e os papais corujas que acabaram de ter filhos e começavam a falar as proezas dos bebês, das crianças. Eu falei, mas qualquer criança é assim... E aí os sobrinhos e os primos falando, nossa, mas o meu filho, em 3 anos, sabe o que ele perguntou? O que ele perguntou? Tal coisa. Eu falei, mas uma criança perguntaria isso. Acho que a maioria das crianças. E aí eu falei, eu vou criar uma filha também, gente. Ela vai perguntar essas mesmas coisas. E naquele momento, anos atrás, quando você escrevia eram pequenos textos, né, Jeff? Jeff, como se esses pequenos textos da Maria, as perguntas que ela fazia. Quando você lá atrás escrevia isso ali na internet, você imaginava que isso ia se desdobrar num videotour ou não?
Não, videotour jamais. Mas muita gente naquela época falava, olha, você tem que escrever um livro, você tem que fazer alguma coisa, essa sua filha é genial, ela é muito legal. E aí, há um certo tempo, eu fiz uns quadrinhos também, que tá no Instagram, uns quadrinhos. Ela tem um livro, né? Ela participou já da Nuvem. A Nuvem foi o primeiro projeto que ela aparece. Ela, enquanto ser virtual, ela vai para o julgamento e vai depor a serviço da máquina, do sistema virtual. E aí o pai dela é preso. Deu super certo. Ô, Jeff, e sobre exatamente, pensando no trabalho, né, nesse que vai para o FIT, sobre quais temas ele traz reflexões aí? É tempo, essa nossa meio inconstância da vida? Que temas que a Ana Maria traz para a gente nesse trabalho? O tema é que quando a minha vida é muito interligada com arte, então sempre brinco quando você vai assistir alguma coisa, algum espetáculo meu do agrupamento Núcleo 2, acho que o que tem para falar ali é muito melhor do que o que eu tenho para falar aqui, por exemplo, agora. Então, nesse experimento, nesse videotour, eu projetei ele para realizar ele no meu aniversário, quando eu estava exatamente completando 40 anos. Então, é uma reflexão sobre a idade, sobre o tempo e a natureza, né? De estar ali num espaço repleto de árvores. Então, acho que isso é sempre uma reflexão. Mas, assim, todo o meu trabalho também traz muita coisa sobre o tempo. Ô, Jeff, ainda falando especificamente sobre o seu trabalho, sobre seus interesses, o desenvolvimento do trabalho do agrupamento, quando é que começou essa fusão ou essa inserção do audiovisual nas produções teatrais, esse casamento aí que vocês fazem das diferentes linguagens? Na teoria, começa quando eu me coloco em algumas encruzilhadas dentro do teatro, né? Como ator, como diretor de teatro. E aí eu vou vendo o que tem ao meu redor e enxergando que, puxa, tá parecendo tudo igual, tá parecendo muita coisa igual. E é uma engrenagem tão complexa, tão difícil, e eu começo a estudar cinema. Na prática, depois que eu experimento algumas coisas no audiovisual, a gente faz um espetáculo chamado Quadrado, que é uma fusão do vídeo com a performance. Então, acho que vira alguma coisa no âmbito performativo. E acho que o Quadrado, ele resume bem isso, essa fusão do hibridismo de linguagens. Foi o nosso primeiro espetáculo nesse lugar. Começa lá atrás. E agora a gente falando um pouquinho da relação do agrupamento com o FIT. Com quais trabalhos vocês já estiveram no festival? Por quantos anos? Qual que é essa relação do coletivo com o festival? O Núcleo 2 nasce em 2006. Em 2006, a gente participa do FIT com o Abajur Lilás. 2008 é difícil de lembrar. Não, só pra gente... Aí a gente fez aniversário de casamento, processo metamorfose, Nossa. Passado, Quadrado. Que mais, hein? Será que teve mais alguma coisa? Vocês sempre participavam especialmente ali à noite, nos espaços ali de encontro dos artistas também, né? Muitos trabalhos feitos naquele espaço alternativo também, né? Sim, Tic-Tac, foi para o trabalho de projeções no FIT antes da pandemia. Aos que vieram, aos que ficaram por enquanto, que foi também um trabalho sobre a pandemia. O FIT é sempre é um intercâmbio, é um aprendizado, é uma vitrine, é sempre uma relação com o artista local, né, de uma forma muito especial. Ô, Jeff, e desse tempo todo que você acompanha o FIT, participa do FIT, assiste, né, aos espetáculos, o que você poderia destacar nesse período todo? Talvez momentos icônicos, ou peças, ou encontros, atividades formativas que te transformaram, assim, que foram muito importantes, você lembra até hoje, por exemplo? Isso é muita coisa, né? Eu era um espectador muito assíduo, assim. Acho que eu não deixava de ver nada. É muito grupo, né? Acho que Lume teve uma participação aqui tão fabulosa.
um grupo que eu tenho, um grupo do Sul que eu tenho muito apreço. Eu nunca gostei de nenhum espetáculo deles. E para mim é um dos grupos que eu mais sou apaixonado, porque não tá no lugar de gostar, tá no lugar de ser provocado e ser remexido, que é o Erro Grupo, a Brakland da Holanda. Nossa. É muita coisa, gente, é muita coisa. Dá pra, assim, eu acho que foi uma carreira, né? Você faz uma trajetória muito particular de aprendizado, de formação, de entendimento e desentendimento, e de remexer mesmo com a cabeça, o pensamento. Muita coisa, muita coisa. E nesse período todo, você consegue identificar marcos temporais, ou de linguagem, ou de estética, ou de determinada corrente ali que o teatro nacional e internacional depois, né, com as versões internacionais, estava seguindo, que FIT tínhamos, sei lá, 10 anos atrás, depois 5 anos, agora, você consegue traçar essas marcas? Se eu pensar que... Não consigo. Não consigo porque eu acho que a gente está numa curva muito grande de transformação social, política, né? E aí, eu não sei se o FIT hoje ele está acompanhando exatamente isso, sabe? Eu acho que ele está se dando o direito de se preservar enquanto estrutura de festival, né? Os espetáculos e os discursos e toda a comunicação, ela vem e continua, nada para. Agora, a estrutura do festival, eu não sei. Eu acho que em algum momento ela se distanciou um pouco desse lugar que nasceu, né? Esse festival que trazia esses grandes nomes do pensamento, que não eram necessariamente grandes grupos, mas grandes propostas inovadoras e, ao mesmo tempo, inovações na sua estrutura, não só nas formativas, como propostas de pensar o festival, né? O que é o festival para a cidade? Aonde a cidade também recebe o festival? Eu acho que hoje talvez existe um lugar mais tradicional que está ainda lá no seu início. Jeff, o que você acha que o festival tem de ser para a cidade? Tem, assim, eu acho que nada. Acho que tem, acho que nada. Eu acho que a arte não tem nada. Eu acho que ele pode, né? Ele pode propor reflexões acerca da maioria dos problemas da cidade, das questões da cidade, das virtudes da cidade, principalmente numa cidade que não tem 200 anos. Então, assim, a gente tem muitas questões aqui, a gente tem inúmeras questões aqui. Eu acho que o festival ocupa esse lugar. Ele discutindo a cidade dele, ele está discutindo o mundo. Ele não precisa discutir exatamente o pedacinho de alguma coisa muito específica da Romênia. Acho que tudo passa por aqui, discute, e acho que é isso que ele cumpre, assim, muitas vezes, e muitas vezes não, né? Muitas vezes passa longe. Jeff, como que você vê, não só no FIT, mas em outros festivais, em outros espaços que reúnem trabalhos artísticos, da presença dessa... não sei qual exatamente a palavra, mas dessa provocação ou dessa inovação, dessa novidade, e aí pensando também desses trabalhos que se mostram mais híbridos, com misturas de linguagens. Esses espaços recebem bem esses trabalhos? Ainda há algum tipo de recusa, né? Ou receio, talvez, né? Ou dar um espacinho ali pequeno só para começar? Como é que você vê isso? Eu vejo da mesma forma que é para a sociedade como um todo, esse tipo de linguagem, né? Na sua família, no nosso círculo de pessoas. Quantas pessoas são experts em trabalhar com computador, com entender de softwares, de pensar outras coisas que não são o cotidiano delas? São poucas. Se a gente pensar dentro dessas poucas... e são muitas até que a gente tem, né? De reverberação, de troca, de espaço, de público até. Mas se a gente for comparar uma arte híbrida tecnológica, uma arte multimídia com um teatro tradicional, ele quase não existe.
Mas ele também não está se propondo a fazer isso, né? Ele não veio... Não quer entrar nessa competição, vamos dizer assim, Ele né? nem veio trazer... ele nem existe há esse tempo todo, né? Eu desconheço alguém na história da arte que falava que existia o hibridismo com algum tipo de tecnologia, mesmo que essa tecnologia fosse primitiva, né? Mas naquele tempo e tal. Eu acho que existe, né? Mas acho que as próprias pesquisas talvez não chegaram nesse lugar de pensar, pô, ele estava aqui misturando isso aqui com isso aqui. O que é fabuloso, o que sempre aconteceu. É que parece que quando coloca algum aparato tecnológico que liga e desliga... Uma vez alguém falou assim, você não tem medo que desligar um projetor no espetáculo de teatro? Eu falei assim, você não tem medo de desligar seus refletores? A energia é igual, gente. É luz. A gente está falando de luz. E hoje a gama de variações que você consegue fazer para trabalhar a linguagem, o discurso, é muito grande, né? Desde o que a gente tem hoje na moda, que é o GPT, o chat GPT. Mas a gente tem muita coisa, realidade virtual, realidade aumentada, sensores, é muita coisa. Então, eu acho que esses espaços eles vêm crescendo e vai crescer cada vez mais. Mas não vai tirar lugar de ninguém e vai existir, Mas assim, né? Se comparar em termos de mercado, aí é um outro lugar. A gente está falando de arte, mas se a gente for falar de mercado, é pequeno. É pequeno. Entendi. Porque eu, por exemplo, trabalho com fone de ouvido. Um próximo passo é trabalhar com o óculos virtual. Quantas pessoas se atende com quantos óculos, né? Assim, é muito pouca gente. Então, isso automaticamente não é mercado. Isso tá mais para arte, mais pro... Não consigo fazer em série, não consigo colocar 400 pessoas simultâneas num óculos. É muito caro. Jeff, você falou do áudio aí, e lá no início você citou o som binaural. Queria que você explicasse pra gente exatamente o que é isso, acabei esquecendo de detalhar lá no início. O som binaural é um microfone que foi criado em 1800 e nos tralalá, assim. É muito antigo isso. Foi uma das primeiras tentativas de se fazer um som para cinema, quando ainda não existia som para cinema. Então, em tese, na prática, é um microfone que capta com uma frequência de um lado e uma frequência do outro lado. Ele simula o ouvido. Ele engana o cérebro. Então, se ele captar de um jeito aqui, o seu cérebro vai criar uma terceira frequência, que é uma frequência tridimensional. É uma explicação meio teórica, prática. Porque quando você coloca o fone, parece que tem gente ao seu redor, por todos os lados. Entendeu? Então, quando você... É uma imersão sonora, né? Se você for comparar isso a alguma coisa, você vai comparar isso ao óculos virtual. Você coloca o óculos e você vai enxergar a imagem em tudo. Você coloca o som e você vai ouvir som onde estiver produzido. Que bacana. Jeff, queria que você falasse um pouquinho quando que o grupo nasceu, o agrupamento Núcleo 2. Já está na maioridade, já? Faz tempo, né? Ele ainda não está na maioridade, mas ele nasceu em 2006. Fez 15 anos o ano retrasado. Tá chegando ali. É uma jornada, né, de bastante mudanças também, um grupo de risco, né? Tá sempre experimentando o que não sabe em hipótese alguma. E aí, como é que vocês trabalham? Tem um núcleo duro esse agrupamento e os parceiros artistas vão se reunindo a cada obra? Como é que ele é constituído? Já foi constituído por integrantes fixos de mais de 10 pessoas, né? Com o tempo, isso foi se dissolvendo. Hoje o grupo é formado por poucas pessoas. Cássio Henrique, Daniela Honório, e a gente monta, por isso acho que o agrupamento vem contra a nossa proposta também, a gente configura-se novas pessoas, novos profissionais a cada projeto. Então, se você está desenvolvendo um projeto, naquele momento são as pessoas que compõem o Núcleo 2. E as linhas de investigação, além dessa questão aí desse interesse pelo audiovisual, a questão da multimídia, quais são as linhas de pesquisa, temas de interesse, né? O que vocês estão investigando no momento, por exemplo? No momento é o vídeo 360 graus. Sempre tive essa vontade de trabalhar com isso e agora é o momento de começar. Então, é um passo a mais, né? Se a Casa de Maria ela é 2D,
A proposta agora é um novo trabalho em 3D, né? Então, o espectador vai pegar o seu celular, ainda sem o óculos, e vai enxergar umas coisas que não estão na realidade. E essa mistura, para mim, também faz muito sentido, né? Não estou falando de um vídeo em qualquer lugar, em site específico que você tem ali o seu olho, uma realidade, que a realidade é a realidade, na verdade, e uma que é virtual, uma que é ficcional. Então, esse lugar ainda é muito importante para vocês, né? Tipo, de onde será, de onde está, por exemplo, de manter esse espaço real ali como parte de não ser tudo virtual, vamos dizer assim. eu gosto da cidade, Acho que quando o grupo que nasce com sede perde a sede, a gente vai pra rua, eu acho que a gente, de todas as formas, não sai mais da rua. Então, assim, seja numa calçada, seja próximo a uma árvore, pode ser em frente a um shopping, não tem problema, mas a cidade, todo o lugar da cidade, ela é muito fascinante e ao mesmo tempo muito difícil. E acho que isso traz um pouco desse mesmo lugar, sabe? Por que trabalhar com 360? Da onde vem isso? Vem que é difícil e eu não conheço. Então, você vai lá tentar entender como é que isso vira arte também, né? E para participar desse grupo, Jeff, precisa ter também sempre essa curiosidade, tá ligado, embarcar no desconhecido sempre. Eu acho que tem que estar aberto a isso, né? Acho que se você não está aberto a isso e tentar entender por que aconteceu isso, por que fez isso, e o mais importante, o que tem por trás. Porque às vezes a gente está falando de realidade virtual, a gente está falando de hibridismo de audiovisual com teatro, mas o que tem por trás? O que está sendo discutido? O que está sendo comunicado? Eu acho que esse pensamento é o mais fundamental. Então, essa curiosidade, essa vontade de investigar, esse lugar de se colocar ao risco, acho que é fundamental para a troca. Jeff, ainda falando desse interesse pela cidade, eu vejo nos seus trabalhos também muito interesse pelas pessoas dessa cidade, né? Então, vários trabalhos do agrupamento se prestam ali quase que como um registro de um tempo, de um período, de uma época, quase que um registro histórico dos artistas locais. O que eles estavam pensando e fazendo em determinado período. Um dos projetos mais recentes nesse sentido é Vindo, o que será que está? Onde você se propõe a ouvir aí mais de 50 artistas da cidade, diferentes vertentes e tal, para fazer essa relação, esse pensamento de um determinado período que é relacionado à pandemia de Covid, né? Como é que foi pensar? De onde nasceu essa ideia? Qual que era o seu objetivo inicial quando você botou esse projeto na rua, né? Conta pra gente. Ouvindo esse projeto de conhecer os artistas, né? Primeiro que assim, a frase que você sempre ouve é o santo de casa não faz milagre. E aí, poxa, e se ele fizer milagre? Como é que faz ele fazer milagre? A gente precisa conhecer. O artista fala, eu mesmo me coloco nesse lugar, né? O meu trabalho eu acho mais interessante, com mais requinte de comunicação do que eu falando. Não acho que eu sou uma pessoa tão boa falando. E aí é muito legal você falar, pô, o que tem por trás do artista? Porque o artista, ele vai lá, ele apresenta o espetáculo dele. Se ele criou, se ele comprou os direitos, é a arte dele, né? E aqui, o que tem por trás? O que ele pensa? Por que ele fez isso? O que ele pesquisou antes de fazer a peça? E por que ele mudou de caminho? Então, esse projeto nasce em 2017, finalzinho de 2016, lançado em 2017, que é o projeto Indo, que entrevista 60 artistas, mais ou menos. E depois da pandemia, eu achei que era o momento de a gente fazer isso de novo. De falar, poxa, o que essas pessoas fizeram durante a pandemia, meu Deus? Passaram perrengue, não passaram? Criaram coisas, não descansaram? Vamos conhecer. E aí tem essa segunda leva, né? Essa segunda série. Essa segunda temporada da mesma série. É gostoso, é cansativo, mas é gostoso. É legal, porque você dá voz ao artista. E ele não tem voz aqui na cidade, né? A cidade, ela te engole o tempo todo. Ela não está preocupada. Se você morrer, não importa o que você fez. Algumas pessoas podem lembrar, provavelmente, os seus amigos. Em 2, 3 meses, tudo acabou. Não importa o tamanho da sua produção. E quando você leva isso para a internet, para plataforma como o YouTube, espera-se que fique como pelo menos material de consulta.
Quando eu vou fazer entrevistas, por exemplo, eu vou pesquisar onde? Na internet. Tem gente que eu não acho nada. E a produção artística é maior do que... Gente, dá para somar 100 artistas que não vão chegar perto. Então, acho que esse registro, ele acaba tendo uma importância para a cidade e, às vezes, para outros lugares também, né? Você falando daqui, você também se reconhece em qualquer parte do planeta. E o que você teve de resposta desse trabalho? Ao final, depois de editar horas e horas de depoimentos e produzir 20 episódios que já estão na internet, que tipo de resposta esse trabalho te deu? Ou deu mais perguntas? Ai, não, são muitas coisas boas, assim. É muitas coisas boas. Muito legal, assim. Você se sente... É muito carinho, sabe? É muito carinho. As pessoas agradecem bastante. Falam que aprenderam muito. Muitos artistas não conheciam os artistas que estão ali, sabe? E ainda é muito pouco. Quantas pessoas não ficaram de fora ainda, sabe? Pessoas que, putz, como que... Não tem como, a gente tem que escolher, tem que fazer alguns critérios. Um comentário que me deixou assim, falei, nossa, legal, vindo de quem veio, muito interessante também. Falei assim, ó, esse projeto, ele é basicamente uma nova comarca de Rio Preto. Eu, olhando por esse lado, falei assim, nossa, é legal ver, né? A forma como se olha, né? Como se detém esse olhar. Então, ele é bacana. De novo, a gente fala dessa possibilidade de novos registros, né, Jeff? Porque até ontem, pouco tempo atrás, a gente, para consultar o que era a cidade, ou o que era o passado da cidade, livros, né? Livros que hoje a gente às vezes tem até dificuldade de encontrá-los. E agora a gente tem esse registro de outra forma, muito mais acessível, na internet, vídeo, né? Você tem essa outra possibilidade aí também. E pensar que daqui 15, 20 anos vai ser uma linguagem absolutamente velha, fracassada, criticada, e que hoje está sendo o nosso momento. E assim é essa roda, né? Ô, Jeff, falando de linguagens e que são superadas, né? Como é que você vê essa questão do teatro clássico? Ele ainda comunica? Por que ainda comunica? Por que ainda é tão importante? Ou quais elementos dessa linguagem, dessa arte, já não fazem tanto sentido, ao menos para você? Eu acho extremamente fundamental o clássico. As pessoas que estudam o clássico. Eu acho fundamental. Se não existir o clássico, o contemporâneo acaba. Então é muito importante os grupos que pesquisam isso e que levam isso. O que eu não consigo entender é muito porque as pessoas têm essa coisa de você sempre estar em comparação, né? O clássico com o contemporâneo. Eu acho que um depende do outro. E é sempre essa engrenagem que alimenta tudo. Acho que tem espaço para tudo, sempre, o tempo todo. Acho que o teatro clássico, ele dá vazão a todas as outras formas de teatro. Acho que os outros teatros vêm para questionar o clássico. E questioná-lo também é fabuloso. Questionar os profissionais que fazem, da forma que fazem. Eu acho que essa é a engrenagem. Eu estava falando... O dia que alguém responder o que é arte, tiver alguma coisa, ir para um caminho mais certo, em que a sociedade artística começa a falar assim, é verdade, acabou. Tem que ser a pergunta, né? Senão, sempre no estado de pergunta. Senão não temos para onde ir. Jeff, estamos chegando aqui ao final da nossa entrevista. Eu queria que você me falasse um pouquinho com toda essa visão que você tem do seu trabalho, dessa questão de arte tradicional e o contemporâneo. Que feat você espera ver esse ano? Campo do Desejo. Ou que feat você faria? Não, eu faria não. Eu não faria o feat. Eu espero ver a cada ano, e esse ano principalmente, seria o primeiro feat que eu vi. Aquele feat que eu saio de lá e falando assim, eu não quero mais fazer o que eu estou fazendo. Eu quero ir para outro lugar. Tá. Será que vamos? Vamos aguardar. Jeff, obrigada pela entrevista, viu? Obrigado você. Obrigado por mais um encontro. Esse espaço. Muito obrigado. Pela entrevista, pelos convites, pelas parcerias de sempre. Pessoal, esta edição do Primeiro Ato fica por aqui. Se você quiser rever este programa, basta acessar nosso canal no YouTube. Estamos lá como TV Câmara Rio Preto. Já a programação completa do festival, quer saber
onde vai ser o trabalho do Jeff, de horário e de tantas outras apresentações e produções, basta acessar o site do festival, fitriopreto.com.br. Eu fico por aqui, a gente se encontra brevemente aí, porque eu volto em outros programas falando sobre a Maratona Teatral Rio Pretense. Obrigada pela companhia, obrigada pela audiência e até mais.